Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas últimas leituras. Vamos falar sobre as leituras de abril. Vou tentar voltar a fazer os vídeos de leituras mensais, eu estava fazendo bem mensal, mas sempre que eu ler pelo menos 4 livros ou mais, vou tentar fazer mensal para o vídeo não ficar tão enorme e também pra gente trocar dicas com mais frequência nesse sentido, né? Então deixa aqui embaixo ao final do vídeo quais foram as suas leituras de abril, qual foi o seu grande destaque de abril, eu adoro saber, né? A gente acaba dando dicas uns para os outros. E também vou deixar aqui embaixo no box de informações links gerais, caso você tenha interesse por algum desses livros ou queira comprar alguma coisa. Vocês sabem que comprando pelos meus links na Amazon, vocês ajudam muito o canal, é uma das principais formas de monetizar o canal. E eu tenho uma lista, uma página na Amazon com uma lista com as minhas leituras de 2023. Então tudo que eu mencionar nesse vídeo vai estar incluso naquela lista, caso você queira dar uma olhada, adicionar na sua wishlist ou mesmo comprar. Bora lá, gente, né? Sem mais delongas, vamos começar este vídeo. Eu comecei o mês de abril lendo um livro que eu gostei bastante, de uma autora que eu já conhecia e curtia, que é A Filha do Dr. Moreau, da Silvia Moreno Garcia. Bom, eu vou falar antes do livro que eu li já da Silvia Moreno Garcia, que eu já tenho vídeo aqui no canal e que eu adorei, que foi então o Gótico Mexicano, né? Algumas pessoas talvez não saibam, mas é a mesma autora. O Gótico Mexicano saiu pela Dark Side Books. E, gente, os livros combinam. Este aqui saiu pelo Melhoramentos. A Melhoramentos fez um trabalho muito legal neste livro, em capa dura, todo caprichado. Inclusive, pelo visto, se preocupou em combinar os livros, né? Porque quem tem Gótico Mexicano agora tem os livros combinando na estante, em capa dura do mesminho tamanho, tá? Olha que legal. Eu adoro este aqui, tem todo um clima gótico, todo um clima legal, inclusive me lembra um pouco as tramas de Shirley Jackson em certo sentido. Então eu já tava com expectativas quando eu vi que tinha um lançamento, né, da Silvia Moreno Garcia, que é uma autora mexicana. E aqui ela vai trazer uma trama com leve inspiração, claro, no clássico A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, que eu amo, gente. Já tem vídeo aqui no canal e é um dos meus clássicos favoritos. E ela vai fazer isso muito bem, porque ela vai pegar a inspiração, mas ela vai colocar muito dela aqui nessa história, né? Por exemplo, ela vai trazer toda uma crítica aqui social em relação ao que os colonizadores, ao que europeus, descendentes de europeus faziam com os nativos mexicanos, aqui os maias, como eles eram perseguidos, tinham todo um clima de turbulência política aqui, de rebeliões acontecendo, e aqui então ela vai trazer este local, Yucatán, no México, que na verdade é uma península, mas nos mapas antigos, como a autora mencionou, ele estava meio como uma ilha, né, porque ele era tão de difícil acesso que as pessoas consideravam uma ilha. E neste local ali, isolado, mora o Dr. Moreau, que é este cientista francês que faz experiências sombrias, que aqui tem, claro, uma filha, a Carlota, protagonista da história. Gente, eu sempre imaginei a Carlota, o livro inteiro, como aquela atriz que tá fazendo o Pânico agora. Como é o nome dela? Eu esqueci, mas eu sabia o nome dela. Que ela tá fazendo alguns filmes de terror também, né? Ela fez uma série na Netflix, acho que é Melissa alguma coisa? Eu vou deixar a foto dela aí, mas eu imaginei o livro inteiro a Carlota desse jeito, então ela teve um aspecto muito visual aqui. Gostei muito da ambientação da história, né? Inclusive a Silvia Moreno Garcia sabe mesclar muito bem esse teor histórico de ficção científica com uma atmosfera gótica, porque tem super uma atmosfera gótica aqui. E as coisas vão se complicar com a chegada de algumas pessoas nesta ilha, né? Entra aqui um interesse amoroso na história, um possível romance, mas repleto de tensão, com alguns mistérios e algumas revelações que vão acontecendo aos poucos na história. Eu acho que muitos de vocês já sabem o que o Dr. Moreau faz, tanto no livro anterior quanto aqui, que é mencionado logo no início. Ele faz algumas experiências com híbridos, assim, ele mescla alguns animais, ele quer dar uma centelha de inteligência a esses animais. Então, sim, tem muito sobre ética científica aqui, né, sobre avanços científicos, como os seres humanos tratam espécies que eles consideram inferiores, e aqui tem toda essa questão, né, de colocar uma centelha humana, mas tratar de uma forma desumana, sabe? Enfim, é um livro muito interessante, tanto nessas questões políticas sociais de fundo, mas também, claro, no mistério da história, né, enfim, na Carlota, que é uma personagem principal incrível, tem uma certa reviravolta aqui que eu já imaginava na história, tá? Então eu curti demais, eu li muito rapidinho aqui esse livro, tá, gente? Recomendo bastante. E igualmente recomendo este aqui, O Gótico Mexicano. 2 livros muito bons que tratam dessas questões de colonizadores e nativos, então eu acho que é uma marca da autora mesmo colocar essas questões sociais, fazer o leitor pensar também sobre isso, num contexto histórico, porque ambos aqui têm um contexto histórico. Então fica aqui esta dica de um livro que eu curti muito.
Esse aqui não tem vídeo no canal, eu falei rapidamente sobre ele num Reels lá no Instagram. Me segue no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, meu arroba é dudabmenezes. E vou aproveitar este momento do vídeo também para dizer que agora temos grupinho no Telegram. Então é uma forma mais próxima da gente conversar, da gente trocar uma ideia. Por lá eu vou postar novidades, posts novos, leituras e dicas de ofertas. Também vale lembrar que vai rolar Book Friday este mês, gente, do dia 18 a 22 de maio. E a Book Friday é basicamente a Black Friday dos livros na Amazon. É uma promoção única e específica para livros, ou seja, tudo que a gente ama. E é claro, eu vou passar várias dicas de ofertas para vocês lá pelo Instagram, pelos stories, como eu sempre faço, mas agora especialmente também pelo nosso grupinho. Então segue por lá, o link vai estar aqui embaixo. E é uma forma realmente de ter um contato mais próximo, da gente conversar e de vocês ficarem por dentro de tudo, né? Então é uma coisa que viu me pedindo, eu fiz. Me segue por lá, não me deixa lá falando sozinha aí. Então bora lá, continuando aqui no próximo livro que eu vou puxar, basicamente projetos do canal, né? Vamos para o projeto Agatha. Em abril nós lemos um livro de contos de Agatha Christie, Enquanto Houver Luz e Outros Contos de Suspense, que é também basicamente o mesmo livro de Poirot e o Mistério da Arca Espanhola e Outras Histórias. São quase os mesmos contos, com uma exceção. Tem um conto aqui diferente deste. Eu particularmente gostei mais desse aqui, porque essa edição da Best Bolso tem uma introdução em cada um dos contos, contextualizando quando o conto foi lançado, onde, porquê, enfim, alguns aspectos da vida de Agatha Christie, algumas inspirações. Então, às vezes, um conto que passaria batido, você percebe que tem algumas coisas por trás. Por exemplo, acho que o primeiro conto aqui, a gente, quando termina de ler, descobre que foi praticamente uma das primeiras coisas que a Agatha Christie escreveu. Ela menciona que foi a primeira coisa que ela escreveu que acha que valeu a pena, sabe? Ainda antes de criar Poirot. Então torna tudo muito mais interessante. E aqui tem vários contos de suspense, alguns não envolvem exatamente assassinato. Então tem algumas histórias diferentes de Agatha Christie. Alguns contos não óbvios, assim, não aqueles contos que a gente tá acostumado. Então foi uma experiência bem interessante. Eu já tinha lido, na verdade, né? Foi uma releitura, porque eu já tinha lido este livro aqui há muitos anos, mas eu não lembrava muito bem. E ter essa introdução e saber mais sobre a vida de Agatha, com certeza ajuda a fixar, sabe? Faz uma certa diferença. Eu falei sobre cada um desses contos, o que eu achei, contextualizei um pouquinho mais, falei um pouco das histórias no vídeo que já saiu aqui no canal. Então não vou me alongar, porque realmente já tem, e são 9 contos, então é bastante história aqui pra conversar. Mas então eu li este aqui, gente, e eu também li um conto presente aqui, que não está presente aqui, pra gente completar tudo, que inclusive é um conto com o Harley Quinn e o Sr. Satterthwaite, que são dois personagens que eu adoro de Agatha Christie, são histórias bem enigmáticas e com um certo toque sobrenatural, e a história presente neste livro é muito legal. Então, confere lá o vídeo que a gente conversa um pouco mais sobre essas histórias de Agatha Christie, vale muito a pena conhecer. No projeto Mulheres na Ficção Científica, foi a vez da gente ler A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. Anteriormente, a gente já tinha lido A Mão Esquerda da Escuridão, que é o seu livro mais famoso e tornou-se um grande favorito para mim. E eu realmente amei A Curva do Sonho. Aqui a gente tem uma história bem diferente sobre um homem que tem uma condição muito especial, que é basicamente também um dom mais uma maldição. Ele tem a possibilidade de mudar a realidade através de seus sonhos, através de alguns sonhos efetivos que ele tem ao longo de sua vida. Nem sempre isso acontece, mas se ele tem um sonho muito efetivo, ele simplesmente faz com que o que ele sonhou se torne realidade e altera a realidade de todo mundo, só que as pessoas não sabem que essa realidade foi alterada, apenas ele. Então ele tem muito medo de dormir, ele começa a ficar cada vez mais desesperado. No início desse livro ele está à base de drogas porque ele não quer dormir e é por conta desse vício em drogas que ele é obrigado aqui a fazer uma terapia com um cientista que inclusive é especialista em sono em sonhos. E é através desse cientista, quando esse cientista descobrir todo o potencial do que o George Orr consegue fazer aqui nessa história, que as coisas vão se complicar cada vez mais. E claro, há um diálogo aqui ético e moral muito forte na história. O personagem do George Orr é muito interessante, ele é descrito como um homem absolutamente íntegro, absolutamente honesto, absolutamente modesto, então ele não tá ali querendo governar o mundo, comandar o mundo, ele simplesmente quer fazer parte do todo, ele não quer ter este poder, ele não quer fazer nada com isso, mas ele não consegue controlar, até porque a natureza desse poder dele é muito imprevisível, acontece nos sonhos, e os sonhos são absolutamente imprevisíveis. Aí aqui tem todo um rolo, as coisas se complicam muito,
É um livro razoavelmente curto, mas que vai discutir muitas questões interessantes, como, por exemplo, questões ecológicas, né? Questões ambientais, questões sociais, tipo racismo, também guerras, natureza destrutiva do homem. A autora vai pegar vários desses aspectos e vai trazer aqui nessa história de uma forma rápida, porém muito interessante. A Úrsula tem uma capacidade incrível de discutir diversos temas aqui numa história curta e que faz a gente pensar, né, sobre essas questões. Tem aqui, obviamente, partes imprevisíveis. Eu não sabia exatamente como essa história iria terminar, mas se você quiser também saber um pouco mais, confere que já saiu o vídeo no canal. Em parte do vídeo tem spoilers, mas eu aviso antes dos spoilers começar, então dá pra assistir de boa. Inclusive, se você gosta do livro Recursão, do Blake Crouch, que é um livro que eu adoro, eu consegui fazer alguns paralelos enquanto eu li essa história com Recursão. Me parece que Recursão é um livro que se inspira, de certa forma, aqui na Curva do Sonho, né? Não sei se isso aconteceu, mas poderia muito bem ter acontecido. E são aqueles livros que eu coloco lado a lado, assim, se você gosta desse, eu acho que você deveria dar uma chance a esse. Que obviamente veio antes. Esse aqui é um livro publicado em 1971. A Úrsula, como sempre, à frente do seu tempo em várias questões, em várias discussões, em várias reflexões e utilizando tão bem a ficção científica para isso. Também leitura de abril foi o livro de contos da CJ, lançamento da Intrínseca, lançamento quentinho da CJ. Eu já li todos os livros lançados da CJ, O Homem de Giz, O que Aconteceu com N, As Outras Pessoas, Garotas em Chamas, e eu gosto bastante das tramas. Eu acho que elas envolvem, sabe, tem certo suspense aí que deixa a gente presa à história. Eu estava particularmente curiosa com livros de contos, porque além de amar contos, eu acho que a linguagem da autora, a narrativa dela é muito envolvente, é rápida, então eu fiquei curiosa para saber como seriam os contos nesse sentido. E, gente, eu amei esses contos. Eu acho que esse aqui, eu fico na dúvida se eu coloco ele como favorito de todos. Eu acho que ficou em primeiro ou em segundo lugar, tá? Realmente gostei muito desses aqui. Eu acho que tem contos bem interessantes, com premissas interessantes. Por exemplo, aqui a gente vai ter um cruzeiro, um navio de cruzeiro bizarro. Aqui a gente tem hotéis esquisitos. Aqui a gente tem uma ilha que esconde um segredo. Tem alguns contos pós-apocalípticos, inclusive o primeiro e o último, que é um subgênero que eu amo. Ela traz aqui algumas reviravoltas interessantes em vários desses contos. Até porque ela menciona que, em determinado ponto, ali no início de sua carreira, ela escrevia contos para revistas, já para serem publicados em revistas, e esses contos precisavam ter uma reviravolta. Então, vários deles têm essa reviravolta ao final. E algo muito interessante nessa edição é que aqui também, como o livro de Agatha, tem a introdução em cada um dos contos, só que aqui escrito pela própria CJ, em que ela vai contextualizar onde surgiu a ideia para este conto específico. Então, também torna tudo muito mais interessante. Eu acho que os contos seguiram uma qualidade muito boa aqui, de contos bons até muito bons e até alguns excelentes. Então eu realmente gostei demais dessa coletânea de contos da CJ, me surpreendi. Foi um livro que surgiu, inclusive, como uma forma de preencher um vácuo, né? Porque ela tinha escrito um livro que ela não gostou. Ela pediu aos seus editores para eles descartarem o livro porque ela não estava satisfeita com ele. E para não ficar sem publicar algo naquele ano específico, que aqui foi 2022, ela lançou o livro de contos, né? Pegou e coletou alguns contos que ela já tinha, reuniu tudo e trouxe, então, os 11 contos, As 11 Portas para a Escuridão. Tem um conto muito legal neste livro que envolve essa questão da escuridão, especificamente escuridão, que é um conto pós-apocalíptico, em que a escuridão tomou conta do mundo, então as pessoas... Os sobreviventes precisam lidar com isso e o homem começa o livro indo em direção a uma mansão rural, né, em estradas muito escuras, para uma reunião de amigos de infância, de amigos de longa data, para que eles se isolem numa grande mansão. Enfim, algumas dessas histórias, só um gostinho, né, de algumas dessas histórias tão legais. E já tem vídeo também no canal, gente, caso vocês queiram saber um pouquinho mais. No vídeo, eu creio ter mencionado todos os contos. Mostrei também um pouquinho mais da edição, que tá muito bonita por dentro. E então concluímos aqui as leituras. Deixa eu puxar aqui que tem mais livro aqui na minha frente, tem outros livros que eu tava mexendo. Essas foram as leituras de abril, os livros que eu comecei e concluí. Eu também tô lendo um livro de contos bem curtinho, né, da Charlotte Perkins Gilman, mas eu não terminei, dei uma parada nele, então eu vou deixar pra outro vídeo de leituras, né. Esses foram os livros realmente que eu li. Foi um mês muito bom, não li tanto assim, mas eu gostei bastante das leituras, eu fiquei entretida nas leituras. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esses livros. Lembrando, alguns links estão aqui embaixo e me conta o seu favorito do mês. E como eu pedi o favorito de vocês, vou dizer o meu, tá? Não tem como. Eu, pelo visto, virei uma enorme fã da Ursula Le Guin. Nossa, eu tô muito empolgada para ler tudo e qualquer coisa da Ursula. Então o meu favorito do mês de abril foi A Curva do Sonho.
Conta aqui embaixo seu favorito do mês, tá? E também aproveita, já entra no grupinho da gente no Telegram, dá uma olhada aqui embaixo nos links. E é isso, gente. Um beijo enorme a todos, obrigada pela companhia e até a próxima.